E o Senhor já está na casa. É só sente a presença de Deus quem está conectado com o Senhor, quem está ligado. Olha, quando você se arrumou, tomou seu banho, saiu da sua casa, o Senhor já estava preparando a ceia para ti. Você lembra de uma coisa: muitos não têm esse privilégio, minha pastora. Muitos não têm privilégio, missionária, demais irmãos e irmãs, queridos e crianças, não têm esse privilégio de estar conosco nessa noite. Hoje é a noite de festa porque o Senhor está conosco. E se você fechar os seus olhos espirituais e abrir, você vai ver que existe anjo ao seu redor. Eu convido o senhor Leoma, abra a sua Bíblia Sagrada no livro de 1 Coríntios, é depois de Romanos, no Novo Testamento. Você que tem dificuldade, vem Romanos, 1 Coríntios. Continue glorificando aquele que é exaltado para todo sempre. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Versículo, capítulo 2. Aleluia. E versículo 6 até o 13. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 até o 13. 1 Coríntios é depois de Romanos. Ajude seu irmão à esquerda e à direita a procurar. Capítulo 2, versículo 6 ao 13. Que tem por tema o caráter e os olhos da pregação de Paulo. Paulo foi bem sucedido, minha missionária. Ele está falando sobre esse assunto. Nós sabemos que Coríntios foi a igreja que deu mais trabalho para Paulo. As pessoas não sabem disso, pastor. Existem congregações que ela tem seus arranhões, mas o pastor insiste, o obreiro insiste, porque tem pessoas que é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Antes de ler, diga para sua irmã assim, ó, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você já falou com seu irmão? Agora dê um sorriso, não é um sorriso de um vendedor de loja que ele tem que fazer isso. É um sorriso de dentro para fora. Dê um abraço no seu irmão, onde você está. Abraça o seu irmão, diga assim, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você tem a essência, o cheiro do Senhor. Não é o Avon, nem o Boticário, Eu também quero abraçar vocês em nome de Jesus. É isso. Eu quero dizer, antes de falar a palavra, que a missionária falou uma coisa muito certa. Nós às vezes costumamos até um culto de rotina. Amém, irmãos? Atenção. Sabe o que acontece? E às vezes acostumamos estar com o irmão. Mas temos que entender, se o irmão não veio, porque ele venceu um dia, está vencendo a tarde, está vencendo a noite com Cristo. E é uma satisfação, diga para o seu irmão assim, é uma satisfação você estar conosco nessa noite. Fala com ele aí. Esteja alegre. Aí no mundo aí fora, quando eles se reúnem, eles ficam com alegria artificial, mas faz a alegria deles. Vamos lá. Diz assim: todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que os aniquila. Agora o versículo 7, quem pode ler por gentileza? Mas falamos a sabedoria de Deus, ao único mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conhece, porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor na glória. Quem pode ler o 8? O 9, aliás. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a prudência de Deus. Quem pode ler o 11? Porque agora os homens sabem as coisas do homem, se não Espírito do homem, que sabe ele está, assim também ele sabe as coisas de Deus, se não Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que procede de Deus, para que pudéssemos conhecer. E a nós é dado gradualmente por Deus. Quem pode ler? Outra pessoa, lê o 13, por gentileza. Um irmão. Aleluias, as quais também falamos, não, mas com mais que o Espírito Santo ensina, para comparar as coisas espirituais com mais espirituais. Poder citar o nome de Jesus. O caráter e a pregação de Paulo. A Bíblia narra que esse personagem, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele perseguia a igreja quando se reunia para falar do reino de Deus. Ele tinha autonomia, ele tinha autoridade para terminar e acabar aquele culto, prender, lançar em prisões. E o que acontece é que a Bíblia fala que com tudo isso, Deus tinha um negócio com Saulo. O Senhor nunca vai desistir de você. Fala para o Senhor assim: o Senhor nunca vai desistir de você. Você talvez desista de Deus por causa de uma situação. Vamos atenção na portaria, hein? Vamos ficar ligados nessa portaria, né? Vamos ficar. E o Senhor nunca vai desistir de você, de hipótese nenhuma. É tanto que em João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quem crê na vida eterna, diga glória a Deus. Todavia não falamos sabedoria entre os perfeitos, mas a sabedoria deste mundo. O homem fica preso pelas coisas terrestres, professora. Fica preso pela filosofia, pelas palavras que não tem sentido. Crê em várias coisas. Crê em magia, crê na astrologia, crê na filosofia, crê na ciência, mas não crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que tem poder para libertar, curar e transformar. O Espírito Santo, ele é responsável intercedendo por você. Se ligue na igreja. Ele intercede por você para que o Papai do céu derrame o Shekinah, a glória de Deus. A sua existência existe porque aquele que morreu na cruz, ele morreu por você. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e foi nas abaixuras lá no céu, na terra, lá embaixo, e tomou a chave da morte e deu vida, e vida com abundância. O Senhor nessa noite nos fala assim: a minha sabedoria ela não edifica, ela pode ser uma experiência, um testemunho, uma experiência de vida, mas o que edifica o homem e a mulher é a palavra de Deus. Se ligue no Senhor. O que liberta o homem e a mulher não é uma filosofia, um louvor, missionária Eliana, é uma bênção, uma pregação é uma excelência, mas o que liberta é o sangue de Jesus. O que liberta transforma a alma. Você quer mudar de vida? Mude com Cristo. Saulo teve um novo caráter. Saulo teve um encontro real com Cristo. E esse encontro abalou a estrutura do mundo, porque ele passou de ser um homem mundano para ser um homem espiritual. E ele diz que a sabedoria do homem é para com o homem, mas a sabedoria de Deus é de Deus. E quem é espiritual pode discernir espiritualmente. Aí no versículo 14 ainda fala assim, para não tomar o tempo: mas o homem natural não compreende as coisas espirituais. Aí Paulo diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para a igreja remanescente é poder de Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aí o interessante que diz assim: mas as coisas estão escritas, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não acharam o coração do homem,
Existe uma surpresa celestial prestes a acontecer na terra. Haverá arrebatamento, haverá uma oportunidade dos remidos visitar o céu. Mas para isso tem que ter a obediência à Trindade Santa, tem que estar com as vestes renovadas. A Bíblia diz que o Senhor não te vê por vista, e pela misericórdia nessa noite, Deus tem um negócio contigo, Deus tem um recado para te dar. Eu não sei, humanamente eu posso até me inspirar, até incentivar e dizer que vai acontecer, mas um grande extraordinário vai acontecer, que é a palavra genuína que vai ser falada pela boca da profeta ou do profeta de Deus nessa noite. O Senhor, Ele quer homens e mulheres corajosas. O Senhor não quer medrosos. O Senhor quer que você, ainda que alguém te critique aí fora, que diz que você não é remido, mas quem te comprou não foi o mundo, quem te comprou não foi seu pai, nem sua mãe, ele te gerou, mas quem te comprou é aquele que está na glória, te esperando. E que Deus em Cristo vos abençoe. E a salva de palma nessa noite mais uma vez.